Olá pessoal, eu sou o tio Cássio, estou aqui para mais uma videoaula de história. Então, vem comigo, chama a vinheta! Yo! Olá gente, na aula de hoje nós falaremos sobre tempo e os primeiros tempos. Vocês aí sabem me dizer o que é calendário? Para que serve? E como é que os primeiros seres humanos, como é que eles faziam para sobreviver? Quais as ferramentas que eles usavam? Como foi a descoberta do fogo? Tudo isso a gente vai ver agora, tá bom? Gente, para contar e dividir o tempo, os seres humanos criaram um calendário. No Brasil, o calendário mais usado é o calendário cristão. Esse tipo de calendário ele divide o tempo em dia, mês, ano, década, século e também em milênio. O século é uma unidade de tempo muito utilizado no estudo da história. Geralmente escreve-se os séculos com algarismos romanos. Vocês se lembram como são os algarismos romanos? E como a gente faz para descobrir em que século estamos ou em que século aconteceu aquele ocorrido? Não lembram? Não tem problema, a gente vai ver isso aí também. O calendário cristão ele conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. E, como eu disse antes, nós adotamos esse tipo de calendário. Então, assim, para nós, a gente conta os fatos que ocorreram antes e depois de Cristo. Ou seja, antes do nascimento e depois do nascimento de Cristo. Para tudo que aconteceu antes, do lado da data, a gente coloca a abreviatura AC, que significa antes de Cristo. E para o que aconteceu depois, não é assim obrigado você colocar a abreviatura DC não, ok? A gente basta vocês colocarem apenas o ano que aquilo aconteceu. Para representar e ordenar esses fatos antes e depois de Cristo, a gente usa uma sequência cronológica que podemos chamar de linha do tempo. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Olha só, alguns fatos importantes ocorridos antes do nascimento de Jesus Cristo, a gente pode dizer que 10 mil anos antes de Cristo ocorreu o desenvolvimento da agricultura, há 5 mil anos antes de Cristo a modelagem de metais, 3.500 anos antes de Cristo a invenção da escrita. Aí temos o nascimento de Cristo como base, né? E depois disso, fatos importantes ocorridos, a gente pode dizer que em 1906 a invenção do avião, 1928 a descoberta da penicilina e 2011 a criação da Smart TV. Bem, gente, esses são alguns exemplos que vocês podem até conhecer, mais fáceis até por conta dos nossos estudos e do que a gente falou em sala, e até mesmo da vivência de vocês em casa. Aí você pergunta assim, tio Cássio, como é que era a vida das pessoas nos primeiros tempos de sua existência? Bem, gente, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Por isso que eles eram conhecidos como caçadores e coletores, ok? Para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes, até conseguirem pedras cortantes. Com elas faziam machados, lanças e agulhas. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, extraíam sua pele, faziam roupas, pescavam e coletavam frutos e raízes. Naquela época, os grupos humanos eles eram nômades. Tio Cássio, o que significa ser nômades? Nômades, pessoal, é porque eles não tinham uma residência fixa. Estou falando rápido? Calma. Nômades é porque eles não tinham residência fixa, ok? Então eles iam se mudando assim que havia uma diminuição da caça ou da pesca em determinado lugar. Desde os primeiros tempos, a humanidade ela teve que enfrentar vários desafios. O frio, animais perigosos, a escuridão, a chuva, entre outros. E foi nessa época que o homem teve assim uma das descobertas mais importantes da nossa história, que foi a descoberta do fogo. Desde a antiguidade, o fogo deixa a humanidade com uma pulga atrás da orelha. Como um elemento difícil de explicar e que não pode ser tocado, é capaz de assar comida, nos aquecer e até destruir áreas florestais gigantes. Há cerca de 500 anos, os seres humanos descobriram como produzir o fogo. A partir dessa descoberta, puderam aquecer seus corpos, ter luz à noite, defender-se de animais, assar ou cozinhar carne. Na época, eles produziam fogo de duas maneiras: girando um bastão bem depressa dentro de uma cavidade de madeira, ou batendo uma pedra contra outra para conseguir a faísca e produzir fogo.
Bem, gente, essa daqui foi a parte 1 dessa nossa aula aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aí, tá certo? Não se esqueçam de dar uma olhadinha também no livro, acompanhem pelo livro. E quem se esqueceu de como é que a gente descobre o século de determinado ano, ou até mesmo esqueceu de como reconhecer alguns algarismos romanos, tem aqui esses 2 vídeos que eu estou ajudando vocês, relembrando como é que a gente descobriu isso, tá bom? Então, abração, até a próxima. Tchau!